Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast quinzenal sobre o universo da impressão. Olé, olé, militantes da impressão, estamos começando mais um Ondas Impressas. Que legal que você está aqui conosco para esse mergulho no universo da impressão. Eu sou Tânia Galuzzi e na outra ponta, em seu apartamento cercado de passarinhos, Hamilton Costa. Olá, Tânia, olá, pessoal. Só que os passarinhos estão do lado de fora, viu? Não estão aqui dentro. Hamilton, o pessoal tá adorando esse fundo cheio de trinados. Pessoal, já eu vou desvendar essa piada interna aqui nossa, mas antes eu vou falar sobre o que você, querido ouvinte, querida ouvinte, vai ouvir por aqui. O babado hoje é o segmento de flexografia. A gente vai usar como pano de fundo a Conferência Intercontinental de Flexografia 2021. O evento aconteceu no modo online nos dias 5, 6 e 7 de outubro, numa iniciativa da Abflexo, que é a Associação Brasileira Técnica de Flexografia, e organização da PS Eventos Corporativos. A partir das discussões geradas durante o evento, nós vamos traçar um panorama desse setor. Mas antes desse mergulho no oceano da flexografia, aquele momento afago no coração. Vou mandar um grande beijo para o professor José Pires de Araújo, que já esteve aqui conosco no ano passado. O Pires sempre apoia as nossas iniciativas e recomendou especialmente o episódio passado sobre linhas de crédito. Beijão, Pires! A mesma coisa fez a Cristina Simões lá no LinkedIn. Cris, querida, grande beijo. A Cris também já participou do Ondas. Agora, Milton, vamos para os passarinhos. Pois é, deixa eu explicar. Eu moro numa rua que é bem arborizada e com frequência, quando nós estamos gravando, o som das maritacas, outros passarinhos, ele é captado, né? Especialmente com este microfone novo que temos, então nem se fala. Agora, tem uma coisa que você não sabe, Tânia. Alguns desses passarinhos são madrugadores e cantam a noite inteira, o que não é uma coisa normal, não era comum isso, né? Então eu achei estranho. É verdade, acho que eu já ouvi uns passaritos aí na madrugada. Olha, eu achei estranho e fui pesquisar, aí eu descobri. Quem fica cantando é o sabiá laranjeira. Que ele vê só, e que ele virou exclusivamente em São Paulo um pássaro madrugador, sabia? Não. Uma pesquisa feita no Brasil inteiro pelo ornitólogo Sandro von Matter, ele descobriu isso e diz que os sabiás aqui em São Paulo cantam 4 a 5 horas antes que os sabiás no resto do país. Eu sabia assim em São Paulo, não acredito. E identificou a causa, o barulho do trânsito. Então, à noite, sem maior concorrência, os sabiás se esparramam de cantar, e bem alto. Com isso, eles atraem as fêmeas, marcam território, se comunicam. Agora, pobre dos que têm insônia, que esses ficam xingando, coitados passarinhos. Eu durmo. Olha só, bom, eu amo pássaro, adorei essa história. E tem mais gente adorando a sua vizinhança festiva. Nossa ouvinte assídua, a Lara, que faz um trabalho lindo com encadernação, ela achou até que era de propósito, que era uma trilha nova do podcast. Ela mandou um áudio comentando o episódio 16. Vamos ouvir um trechinho. Tânia, tudo bem? Como é que vai? Fui ouvir hoje, não consegui na quarta-feira, mas ouvi hoje o Ondas Impressas, o último. Por um erro meu, eu cliquei no anterior e comecei a ouvir. Falei, por que não? Já escuto logo os dois, o anterior. E tava lá, você fazendo a apresentação, você com a Hamilton e tal. E toda vez que a Hamilton falava, eu escutava uns passarinhos de fundo. Eu falei, nossa, olha que legal que eles estão fazendo, colocando a sonoplastia. Mas aí eu percebi que eu acho que não era, porque só era quando o Hamilton falava que apareciam uns passarinhos de fundo, e ficou muito gostoso. Mas é pra você ver a loucura do ouvinte. Aí você começou a passar os recadinhos, aí eu falei assim, gente, será que isso é sonoplastia ou não? O passar das folhas, será que era de propósito o barulho de uma folha sendo virada, ou de fato você virou uma folha? Enfim, se não quiser responder e quiser me deixar curiosa para ficar ouvindo e deduzindo aqui se é sonoplastia ou não, se é algum efeito especial, mas enfim, só para você rir um pouquinho e entrar com o pé direito aí no final de semana. Um beijo grande e até a próxima. Não é uma fofa essa Lara, Milton? Olha só que legal. Eu vou gravar o sabiá de noite e mandar para ela.
Lara, esse retorno é muito precioso para nós, super obrigada. E, gente, eu estou aqui prometendo que nós vamos abrir um canal no Telegram para os ouvintes. A gente está preparando algumas novidades aí para a próxima temporada, para aumentar a nossa interação com vocês, e esse canal vai ser uma delas. Agora, voltando ao tema do programa. Vocês vão ouvir nossa conversa com Miguel Trócoli, que é um amigo de longa data, né? O Miguel é diretor da PTC Graphic Systems e presidente da Biflexo. E também com o Rodrigo Duarte, que é o gerente de vendas da Coras do Brasil e vice-presidente da Biflexo. E para contextualizar esse nosso papo, nós vamos apresentar agora alguns números desse setor a partir do perfil bianual da indústria flexográfica brasileira 19 e 20, realizado pela Biflexo. De acordo com esse estudo, que compara os resultados de 2018 com os de 2019, 68% das empresas do setor flexográfico nacional são convertedoras. Produzem, são aquelas empresas que produzem o material impresso, e 32% desse mercado é composto pelos fornecedores. Dos convertedores, 37% são empresas de médio porte e igual percentual é composto por pequenas empresas. 23% são grandes companhias e 3% microempresas. A média de funcionários em 2019 foi de 124 colaboradores. Entre os segmentos de atuação, a banda estreita predomina em 38% dos convertedores, seguida pela banda larga com 24%. E veja só, a conversão digital já responde por 11% desse segmento. Vendo o estudo, eu achei algo bem curioso. O item mais democrático, produzido por mais de 85% das empresas em 2019, é a embalagem para ração animal. Eu achei bem curioso, explicita o crescimento desse mercado pet, Hamilton? Sim. 60% dos convertedores fabricaram itens promocionais em 2019, 55% embalagens para higiene e limpeza e igual percentual embalagens para alimentos. Logo atrás vem os rótulos e etiquetas sem suporte, fabricados por pouco mais de 50% das empresas, e os autoadesivos, confeccionados por 45% das companhias. Isso tudo, gente, impresso em suporte flexível, plástico. Pois é, em papel ou em cartão, o item mais fabricado, presente em quase 70% dos convertedores, são os cartuchos. Eles vêm depois de rótulos e etiquetas autoadesivas, seguidos pelas etiquetas sem suporte, fabricadas por metade dos convertedores. O estudo da Biflexo revelou também que o crescimento médio entre os convertedores em 2019 em relação ao ano anterior foi de 14%. Encerrando a sessão de índice, eu vou citar aqui um outro levantamento produzido pela AFEIGRAF, que é a Associação dos Fornecedores do Setor Gráfico. Segundo o 11º Boletim Econômico, entre janeiro e junho de 2021, investiu-se 62,5 milhões de dólares na importação de impressoras flexográficas no Brasil. A tecnologia só pede para a impressão digital, que é a mais requisitada. No acumulado entre julho de 2020 e junho de 2021, foram aplicados 112,9 milhões de dólares na importação de máquinas Flexo. Bom, é isso. Vocês estão mais que preparados para o nosso papo com o Miguel Trócoli e o Rodrigo Duarte. Miguel, Rodrigo, muito bom vocês estarem aqui com a gente. Oi, Tânia e Hamilton. Isso para nós é uma honra, mas era uma coisa que eu particularmente desejava muito, de poder participar um dia do Ondas Impressas. Estou muito feliz pelo convite, agradeço muito, e muito feliz que vocês tiveram essa boa ideia, né, Rodrigo? Isso aí. Eu até aproveito para cumprimentá-los, e também aos ouvintes. É um prazer estar com vocês nesse mais um episódio do Ondas Impressas e batermos um papo sobre a CIF. Nós é que estamos contentes. Miguel, Rodrigo, prazer tê-los aqui. Gente, há 3 meses do evento, em julho, vocês tiveram de estender a conferência, passando de 2 para 3 dias. Problema bom esse, né? Ele foi um problema meio complicado, mas sim, foi um problema bom. Nós começamos a convidar as empresas. Você convida 4, 3 aceitam, 1 não aceita. Só que dessa vez aconteceu o contrário, nós convidamos 3 e aceitaram 4. Aí nós tivemos que refazer e
imagina, você tem que enxergar isso também como a parte econômica, financeira. Já tinha a parte vendido, e aí você vendeu de um jeito, aí você teve que refazer, renegociar de outro. Mas no final ficou todo mundo feliz, porque na verdade ficou até mais barato do que era o inicial. E aí, com o número de palestras que nós tivemos a mais, nós decidimos colocar mais um dia. Vocês acham que essa maior quantidade de empresas, né, interessadas em participar decorre do quê? Do crescimento do interesse, principalmente no mercado de embalagens, que também cresceu durante a pandemia, ou da evolução acelerada pela qual a flexografia vem passando? Olha, na verdade, eu acho que nem uma coisa nem outra. Eu acho que essas duas coisas que você falou tiveram influência, mas tem um negocinho chamado pandemia. Resposta C, tá certo? Não é nem A nem B, é C. É a resposta C, porque o que acontece? Nós temos que enxergar um negócio global. Todo mundo teve que se adaptar a aparecer nas mídias e virtualmente. E na verdade, isso é um facilitador. Na verdade, todo mundo adorou a ideia do virtual, pessoal dos palestrantes, fabricantes, dos sponsors, né? O público, eu vou dizer para você que não gostou muito da ideia no princípio, porque eles estão acostumados ao presencial, aquele networking para eles é muito importante. Nós não temos os números finais, mas achamos que tivemos a mesma ou mais audiência do virtual do que no presencial. O que você achou, Rodrigo? Eu acho que os dois aspectos são importantes, né? A gente vê um crescimento do mercado de embalagens, principalmente na pandemia, essa parte de deliveries, né? Muitas entregas de refeições, entregas de e-commerce, então demandaram muitas embalagens. Então, o mercado de embalagem, de forma geral, ele cresceu bastante nesse 1 ano e 8 meses que nós temos de pandemia, podemos dizer assim, né? E também a evolução da flexografia a nível global também tem colaborado bastante. Os dois estão trabalhando juntos, diretamente ligados, né? E vimos em muitas das palestras da conferência o mercado de embalagem e a função dela, essas constantes mudanças, né? Então, e isso tem fomentado muito positivamente o desenvolvimento da Flexo como um todo. O outro fator que eu acho bastante relevante é que o Brasil, apesar das nossas circunstâncias, das nossas particularidades, ele é um mercado muito relevante para muitas empresas, tanto aquelas que não estão participando aqui no Brasil, não estão atuando aqui no Brasil, e aquelas que já estão no Brasil, mas que pretendem aumentar seus negócios, né? Eles têm uma participação de mercado muito baixa, têm produtos com tecnologias, produtos bons, e eles entendem que podem aumentar os seus resultados participando do Brasil. Então, isso como um todo faz com que eles se interessem em estar num evento desse nível e trazer e contribuir para o desenvolvimento do mercado brasileiro. Legal. Agora, você falou, o Hamilton falou e você falou, Rodrigo, da evolução da flexografia, mas essa evolução, ela não é de agora, né? Eu ouço falar do avanço da flexografia há pelo menos 15 anos. A gente está num momento especialmente interessante para a flexografia? E se a gente está nesse momento, por que ele é interessante? Nos últimos 5 anos, aconteceu uma coisa extremamente importante para o nosso ramo. Por exemplo, né, se o offset depende da pré-impressão, a flexografia depende pelo menos 2 vezes mais da pré-impressão. Então, nós tivemos um avanço muito grande nas empresas aqui na pré-impressão, e com esse avanço, com essa nova tecnologia de pré-impressão, todo mundo conseguiu melhorar muito os produtos finais. Conseguiram, por causa da pré-impressão, conseguiram e estão conseguindo tirar a qualidade que as máquinas impressoras podem dar, que era uma coisa que a gente não conseguia. Tá certo? O Brasil é um país de tamanho continental, nós somos muito heterogêneos, mas eu posso te garantir hoje que nós temos um número bem considerável de empresas que não ficam hoje devendo nada para uma empresa americana ou europeia na questão de qualidade. Isso chamou mais gente, chamou mais migração
de outros processos para flexografia. Tem também um outro aspecto que é mercadológico. Muita coisa que era feita somente em rotogravura começou a ser feita em flexografia porque conseguiram atingir as mesmas qualidades e com tiragens menores a um custo melhor. O conjunto dessas coisas faz com que o Brasil esteja passando por uma fase muito boa com relação ao processo e o mercado de embalagem e flexografia. E eu acho que isso tende ainda a crescer, ou seja, acelerar nos próximos 3 anos. Só complementando, Tânia e Hamilton, eu acho que é um fator bastante importante que eu acompanho nesses últimos anos, é também uma aproximação de todas as empresas que atuam nesse segmento, né? Então, principalmente nos últimos 10 anos, eu vi muitos fornecedores de tinta trabalhando com fornecedores de clichê, com fornecedores de dupla face, com fornecedores de lâminas. Então, houve uma integração muito grande dos fornecedores para os convertedores, e isso agregou conhecimento, né? E com certeza isso foi muito positivo para os convertedores, pois eles conseguiram ter melhores configurações de processo, conseguiram reduzir custos, otimizar qualidade, eficiência, produtividade. E lá na ponta, isso tudo entrega maior competitividade da flexografia, né? Isso é extremamente relevante e eu espero que continue sendo tratado dessa forma daqui adiante. Em termos de processo, o Brasil é um exportador até que razoável, né, de equipamentos de flexografia, principalmente para a América Latina. Isso é verdade, isso vem crescendo bastante, muito mais focado na América Latina e no Oriente Médio também, né? Oriente Médio, Norte da África. A gente tem feito um trabalho muito bom nesse sentido e eles têm conseguido fatias de mercado bem interessantes. Mas também tem uma outra coisa que é o seguinte, com esse aumento da qualidade, embalagens que não eram possíveis ser feitas e hoje chamaram, por exemplo, os donos de marcas, de marcas mundiais, tinha muita embalagem que eles nem se atreviam a fazer aqui. E hoje, praticamente, nós temos quase todas as embalagens que eles têm lá fora, nós temos aqui. Existem algumas exceções, ainda no Standard Pouch nós não conseguimos fazer, não temos os laminados corretos, é difícil a importação, mas são pontuais, são coisas pontuais. No geral, nós andamos muito bem. Agora, voltando à conferência, quer dizer, o tema central da conferência desse ano, né, é a indústria 5.0. E a gente comentava, né, Rodrigo, quando a gente conversou anteontem, que muita gente nem absorveu totalmente a 4.0 e já vem a seguinte, né? Então, conte para nós, qual a diferença entre a indústria 4.0, que todo mundo fala disso há muito tempo, todos já sabem, e a 5.0, e o que isso representa na flexografia? A principal diferença é que a 4.0 ela tem a base nas redes e na conectividade, né? Então tudo hoje a gente armazena na nuvem, né? E a rede e a conectividade elas suportam um trinômio essencial, importante, que um é totalmente dependente do outro, né? Que é a internet das coisas, os dados, né? E a inteligência artificial. A 4.0 ela é muito centrada nas máquinas, e a 5.0 ela tem uma diferenciação que ela é centrada no ser humano, né? O ser humano ele é uma parte importante e integrante do processo para que a máquina e o homem possam trabalhar juntos, né? Então esse foi o lema da conferência, né? Homem e máquina trabalhando juntos. Deixa eu perguntar, então já fazendo um gancho aí para o Miguel, em qual etapa, Miguel, você acha que esse conceito está mais presente ou sei lá, mais próximo de ser aplicado aqui no Brasil? Você já falou um pouco, né, da pré-impressão, então é na preparação do arquivo, é na pré-impressão, é na impressão, é no acabamento, onde a gente está mais próximo de ver esses conceitos, tanto da 4.0 quanto da 5.0 aqui no Brasil. Eu vou complementar o que o Rodrigo estava falando, porque eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Porque é o seguinte, a indústria, ela na verdade se apoderou desse termo 5.0 para criar uma marca chamada Indústria 5.0. Mas na verdade, isso veio de outro conceito que é a sociedade 5.0. Então, o que é a sociedade 5.0? Ela é a sociedade onde o homem vai estar no centro. Ele é o centro da coisa e não a máquina. Então,
Para responder a tua pergunta é assim, o que esse 5.0 em termos de indústria, ele ainda está se desenhando. Ele não é um conceito pronto, mas o que vai realmente mudar é o mindset. E o mindset vai ter que ser focado no homem, na pessoa e em volta todo esse arcabouço que nós hoje vemos de 4.0. Um exemplo que eu te dou disso e por que isso está acontecendo a uma velocidade rápida é em função da geração Y. Essa geração Y, na verdade, é totalmente diferente das outras gerações. Eles têm um monte de, vamos pôr entre aspas, defeitos, mas eles têm uma coisa importantíssima para o mercado. Eles são mais individuais, eles consomem mais e eles são extremamente seletivos. Isso força todos os donos de marca e o mercado em si a prestar muito mais atenção nesse consumidor, porque senão a mensagem vai errada. Então, onde entra isso na flexografia? Entra no seguinte sentido. Você pode ver que hoje já existem vários exemplos de empresas que estão sendo mais diretas nas suas embalagens, apresentando, por exemplo, mensagens de sustentabilidade, que é um fator importantíssimo para a geração Y. Eles, na verdade, muita gente da geração Y acaba escolhendo o produto em função de quanto ele é sustentável ou não. Isso vai criar mais serviço, isso vai criar mais SKUs, isso vai criar mais interação, e eu acho que é por aí que nós estamos indo. É isso aí. Agora, evidentemente que todo esse processo de automação, né, favorece e vem desenvolvendo ainda mais rapidamente os equipamentos, como vocês colocaram. No caso da Flexo e no caso desse segmento, quer dizer, você também tem um aprimoramento das máquinas híbridas que juntam flexo, serigrafia, pode juntar digital, inclusive, e que também atende um pouco essa questão de sustentabilidade, certo? Quer dizer, fala um pouquinho do estágio dos equipamentos híbridos. Então, na verdade é o seguinte, do ponto de vista flexográfico, a gente já era híbrido desde os anos 70, né? Porque se você pegar hoje uma máquina modular, ela tem tudo, né? Ela tem cold foil, ela tem hot stamp, ela tem serigrafia e flexografia. O que começou a se chamar de equipamento híbrido em flexografia? Quando se introduziu a impressão digital. Então, hoje, o que nós temos são vários tipos de processos digitais combinando com máquinas que já existem da flexografia. Cada um desses processos tem suas vantagens e desvantagens. E isso ainda, não dá para eu te dizer, olha, quem ganhou essa guerra, quem está na frente é o processo digital X, Y. Não, ainda nós não temos essa visão. O que nós enxergamos é que a aceleração das máquinas híbridas com o processo digital de inkjet tem sido o que tem vendido mais. E basicamente porque ele tem um custo menor e consegue trabalhar nas velocidades que fazem sentido com as máquinas flexográficas. Não dá para a gente, por exemplo, imaginar um engine digital com tinta sólida numa máquina digital junto com uma máquina flexográfica. Agora, os outros, que são digital com tinta solúvel, digital inkjet base água, digital inkjet UV, esses todos podem ser e estão sendo incorporados nas máquinas flexográficas. E isso ainda nós estamos no meio do caminho. Entendi. E retomando a história da automação e que vocês falaram durante a conferência, o que a automação tem a ver com a economia verde? Nesse caso, a gente está falando da operação, quer dizer, a gente está falando da produção, de uma produção mais limpa dentro do convertedor, ou a gente está falando de soluções sustentáveis para o cliente? Eu vejo que a automação ela está totalmente ligada à economia verde, no sentido de que com a automação, as empresas como um todo, né, será possível reduzir ou até eliminar os desperdícios de matérias-primas ou até de materiais processados, né? E naturalmente, com essa redução de desperdícios, né, desperdício de tinta, desperdício de substrato, entre outros desperdícios, isso
colabora e tem uma certa relevância na conservação ambiental, né? A gente fala, por exemplo, de tintas à base de solventes, está relacionado a substratos plásticos, né? Está relacionado ao petróleo. Em todas essas economias, esses processos automatizados, eliminando os erros humanos do processo, ela com certeza vai ajudar bastante na questão da economia verde, né? E aí também a gente tem que levar em consideração a preservação de energia com processos mais eficientes, e isso vai colaborar também para a maior durabilidade de nossas matrizes energéticas. E aí também acho que tem um determinado impacto nas soluções sustentáveis, né? Porque a automação ela permite uma maior capabilidade dos processos e, consequentemente, e através do desenvolvimento e os nossos conhecimentos, o surgimento de novos materiais e materiais mais amigáveis ao meio ambiente ali na ponta final. Agora, olhando os mercados atendidos pela Flexo, a gente vê que, especialmente na parte de embalagens e rótulos, né, uma boa parte deles produzidos com laminados plásticos. E há hoje toda uma pressão em novas legislações, especialmente na Europa, sobre sustentabilidade e a diminuição do uso de plástico. Como é que você vê isso, Miguel? Quanto você entende que pode vir a afetar a utilização do próprio processo flexográfico nos próximos anos? Bom, essa tua pergunta, só essa pergunta dava para a gente fazer uns 18 ondas impressas. Imagina, eu sou presidente da Biflexo, então assim, todo dia tem um exército de gente batendo na porta falando mal do plástico. O que acontece? Ninguém fala por que o plástico é bom. Imagina se nós não tivéssemos os produtos plásticos para fazer embalagem, como é que nós iríamos fazer? O plástico, na verdade, ele veio para tornar viável o mercado de massa, para você, inclusive, conseguir ter o teu produto mais tempo na prateleira e acondicionado de uma maneira que ele não estraga, que ele não deteriora. Então, assim, o erro com relação ao plástico não está na indústria, ele está depois que chegou na casa do consumidor. As políticas de como você recuperar o plástico, ou como não deixar ele ir para o mar, como não deixar ele deteriorar o meio ambiente, mas o problema maior é o seguinte, não tem como fazer isso acontecer de uma maneira certa se o consumidor não tiver na cabeça que ele também é responsável para não deixar esse plástico entrar e chegar no mar. Sonhar que nós vamos substituir o plástico por alguma coisa a curto prazo é ficção científica. O que está acontecendo agora, e que eu acho que ainda vai demorar uns 10 anos, uns 15 anos, essa nova nanotecnologia que vai usar também os produtos de petróleo, mas serão plásticos que serão biodegradáveis muito mais fáceis. Isso eu acho que é o primeiro passo. E mistura dessas partículas plásticas com partículas têxteis. Essa é outra coisa que está se fazendo bastante pesquisa lá fora. E os alemães são os melhores estão mais avançados. Eu concordo integralmente com você. Agora, se você olhar durante a pandemia, que produtos que a gente está vendo hoje nos mares e rios, sabe qual é? Máscaras. Já que você falou em nanotecnologia, a palestra que encerrou a conferência foi sobre nanotecnologia, que é a impressão digital, feito pelo Pachon, que hoje representa a Landa. A Landa, aqui, fazendo parênteses para quem não sabe, foi fundado pelo Benny Landa, que foi o mesmo cara que criou a Índigo, lançada na Apex em 93, cuja abertura e inauguração estamos eu e o seu querido Plínio Gramani, nosso amigo. Ah, que delícia! Quando isso? 93? 93, na Apex 93. Miguel também devia estar por lá, mas enfim. Hoje a Landa tem menos de 15 máquinas instaladas no mundo, né, que ainda me parece muito pouco por tudo que diz oferecer, e estiver acompanhando isso faz tempo. Agora, por outro lado, a gente vê que diferentes equipamentos digitais, dadas as demandas que vocês mesmos falaram do mercado, maior segmentação de produtos, mudança da demanda, vem ganhando espaço em convertedores que até então usavam fotografia.
flexografia. Como é que vocês veem essas tendências e quanto isso mexe com a própria flexografia? Falando de Benny Landa, e eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, já tive várias vezes com ele. É assim, esse homem, ele é um gênio, dispensa qualquer tipo de adjetivo. Só a quantidade de patentes que ele tem, Miguel? Nossa, é um negócio impressionante, né? E ele lida com essa parte de tecnologia há muito tempo, muito antes, inclusive, de Índigo. Só que o que acontece? Vamos falar agora da Landa como máquina e a tecnologia. Do ponto de vista tecnológico, é brilhante a ideia. Por quê? Ele utiliza uma plataforma que já é conhecida e consagrada, que é uma plataforma offset, com uma tinta nano, que é possível ser secada antes de ser depositada no substrato, sendo uma tinta com base água, é uma tinta verde. Agora, as pessoas só olham, é como você pegar a vejinha e olhar lá, não, fulano agora abriu um IPO de não sei quantos bilhões de dólares, sei lá. Só que ninguém conta a história para chegar até lá. E a mesma coisa é com o que esse homem está fazendo. Veja bem, é inimaginável o dinheiro que está sendo gasto, investido para fazer isso funcionar. Só que agora ele está tendo os bons resultados. Você veja, eles eram para ter lançado a máquina rotativa há 3, 4 anos atrás, e não foi lançado, porque não tinha qualidade, não dava. Eles tiveram que voltar atrás e começar de novo. Mas eles vão conseguir fazer. Só que isso não é uma coisa de curto prazo. Eu acho ele, inclusive, corajoso de colocar essas máquinas que ainda existem coisas que estão sendo desenvolvidas. Agora, nessas máquinas de folha que ele está realmente comercializando, já não tem mais quase problema. O grande problema é o preço. Nova tecnologia, né, Miguel? Pelo que você está falando, Miguel, vai demorar para ter algum impacto no mercado flexográfico, por exemplo? Vai demorar muito. E não vai ser para todo mundo. Entendi. Eu até complementaria, né? Assim, a gente conseguiu números, dado a apresentação da Landa na conferência. Hoje eles estão com 20 máquinas, né, no mundo, né, instaladas. Como o Miguel comentou, são máquinas para folhas, e eles estão desenvolvendo para uma rotativa para bobinas, né, para entrar no segmento de flexível. E eu vejo, como também o Miguel comentou, é uma tecnologia bastante disruptiva, né, uma tecnologia, e normalmente essas tecnologias você não consegue trazê-la a mercado do dia para a noite, né, ela demanda uma série de melhorias, desenvolvimentos. Então eu vejo também, como o Miguel comentou, né, ela em algum momento ela vai chegar no segmento de flexografia, de embalagens flexíveis, e vai ter o seu espaço. Então, se a gente olhar um pouquinho mais, né, do que a gente sair da impressão nanográfica da Landa, mas olhar para a impressão digital, ela é uma realidade no segmento de rótulos e etiquetas, né? Então, assim, ela é uma realidade, né? Não sei se todos sabem, mas a Biflexo, nesta gestão agora, com a presidência do Miguel, a gente decidiu integrar o sistema de impressão digital às nossas atividades, né? Porque a gente entende que tanto a Flexo, ela vai caminhar junto com a digital, cada uma tem o seu nicho de mercado, sua demanda, né? Então, eu vejo que a gente tem que olhar para a impressão digital como um todo a favor do desenvolvimento do mercado. É o futuro e vai ter espaço para as duas. Fundos são complementares, é isso aí. Eu queria só complementar uma coisa. Possivelmente depois eu vou tomar umas broncas de muita gente da associação, mas o ano passado eu coloquei em votação para mudar o nome da associação. Em vez de Associação Brasileira de Flexografia, mudar para Associação Brasileira de Conversão. Por quê? Porque, na verdade, nós somos um mercado de conversão. Esse mercado de conversão, ele usa qualquer processo de impressão. Ele usa flexo, ele usa offset, ele usa rotogravura, ele usa cold stamp, ele usa hot stamp, ele usa serigrafia. Então, faz muito sentido nós ficarmos brigando nessa visão bairrista de flexografia. Não, é um mercado de conversão.
O que aconteceu é que a flexografia contribuiu para isso, porque foi ela que criou, na verdade, esse conceito de processo de tudo em linha, entra porco e sai linguiça. Isso é a verdadeira conversão, e não necessariamente o processo de flexografia como impressão. Tanto quanto eu venho sugerindo para a Bigraf mudar para a Associação Brasileira das Indústrias de Impressão. Mas isso é uma outra história também, para outros 15 capítulos. Outros episódios. Gente, para finalizar, eu tenho acompanhado em grupos de WhatsApp muita gente vendendo máquina. Eu tenho a sensação de que a oferta de máquinas usadas aumentou. Pode ser só uma sensação, então aí vocês me digam não, isso não é verdade, mas se é verdade, se isso realmente está acontecendo, eu queria que vocês comentassem por que isso está acontecendo. Não, isso não é verdade, isso é verdade ao quadrado. Aumentou numa proporção e numa velocidade que é incrível. Eu descubro todo dia máquinas que eu nem sabia que estavam aqui no Brasil. Caramba, hein? E assim, e tem todo tipo de máquina. Tem a máquina de batida, que tem 18 mil vendendo as maquininhas de batida, e tem as máquinas médias, as máquinas grandes, muita máquina. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o mercado está melhorando. Ao contrário do que eu ouço falar, não, porque eles vão estragar o mercado. Não vai estragar nada, vai melhorar. Agora, deixa eu fazer aqui a advogada do diabo. Eu fiquei, em alguns momentos, pensando se isso estava ligado ao fato de você ter empresas que estão fechando ou que fecharam na pandemia. Eu vou falar outra coisa que vocês não vão gostar, mas é assim, quem está fechando é o pessoal que não entrou em conversão. É o pessoal do offset, é o pessoal de tipografia, é o pessoal do letterpress. Só que assim, em conversão, o negócio está crescendo e não está crescendo só num setor, está crescendo desde o pequenininho até o grandão. E eu acho que os próximos 2 anos isso vai duplicar, esse mercado vai duplicar nos próximos 2 anos. A gente tem empresas grandes, super tecnológicas, e empresas medianas e empresas pequenas, né? Então, muitas vezes, a empresa grande, aquela que tem mais capacidade financeira, ela tem uma demanda, porque ela atende grandes marcas, tem grandes clientes, ela tem uma demanda natural de renovação do seu parque fabril. Então, ele acaba vendendo, por exemplo, 2 ou 3 impressoras mais antigas e compra uma impressora mais nova, super tecnológica, que faz a produção daquelas 2 ou 3 impressoras, e essas 3 impressoras, elas não vão para o, não vão para o lixo, né? Ele acaba rentabilizando aquela impressora, usando para ter uma forma de dinheiro, né? Obter um dinheiro, usar como parte do investimento da nova máquina, e aí empresas menores acabam comprando essas impressoras ou equipamentos, máquinas mais antigas. Mas esse é um movimento natural, né, Rodrigo, que sempre acontece. A minha sensação é que essa venda aumentou muito, né? Essa substituição de equipamentos é uma coisa tradicional na indústria. Agora, eu sinto que essa oferta de máquinas aumentou bastante. Eu acho que o Miguel tem razão, pelo crescimento do próprio mercado. É um mercado ascendente, né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que é assim, eu não vou citar nomes, mas eu vou dar só um exemplo. Eu tenho 3 clientes que são clientes que eu considero de alta performance, que só têm máquinas de primeira linha, importadas, trabalham no setor de prime labels e tudo mais. Esses caras que a gente nunca, até há 5 anos atrás, você não ia imaginar isso, o que eles estão fazendo? Eles compraram máquinas nacionais, eles compraram máquinas usadas. Por que isso? Porque é o seguinte, existe também uma pressão no seguinte sentido. O fulano gasta $2 milhões numa máquina de flexo de ponta. Aí, de repente, ele pega um contrato lá do Carrefour para fazer etiqueta de identificação. Não tem sentido o cara pegar uma máquina de $2 milhões para fazer etiqueta de identificação. Então, o que ele tem que fazer? Compra uma máquina usada, compra uma máquina mais simples, compra uma máquina nacional e faz lá. Mas isso quer dizer, está aumentando em todos os setores a quantidade de produto. Entendi, é demanda. Isso, demanda e novas empresas também, né? Eu vejo gerentes que
que eram gerentes ou diretores de uma empresa, acaba saindo da empresa e monta a sua própria empresa. E ele, normalmente, ele não tem capacidade para comprar uma máquina nova, ele compra uma máquina usada de mercado e começa o seu trabalho, né? Está relacionado realmente à capacidade, à velocidade do segmento de embalagem flexível e de flexografia mais especificamente, como a gente já falou, tem crescido significativamente aí nos últimos anos. Que bom, crescimento e novas oportunidades. Gente, muitíssimo obrigado pela participação de vocês, foi ótimo. Obrigada mesmo. Hamilton, você quer complementar alguma coisa? Não, só quero dar um abraço. Perdão, Rodrigo, especialmente no Miguel, que somos amigos há alguns anos, né, Miguel? É melhor você ficar há alguns anos. Isso. Olha, foi muito, muito bom tê-los tido aqui. Um grande abraço. Vamos lá, vamos em frente. Olha, para nós foi um prazer muito grande. Eu agradeço em nome da Abiflexo, agradeço em nome de todo o nosso time. É uma oportunidade que vocês nos deram excepcional. Para nós é muito importante poder falar com toda a gama do setor gráfico, e vocês hoje são, na verdade, o veículo mais respeitado que nós temos. Nós somos fãs incondicionais do trabalho que vocês têm feito, que é excepcional. Opa, que delícia! Fiquei vermelho aqui, fiquei vermelho. Joia, gente, obrigada. Um grande abraço, espero poder voltar em outras ocasiões, quando for um assunto relevante. Opa, já está convidado. Eu também agradeço ao convite de participar desse podcast junto com o Miguel. Agradeço a Tânia, ao Hamilton, e me coloco à disposição também para futuros podcasts. Muito obrigado. Obrigada, gente. Impressão final. Começando pelas dicas, eu vou recomendar o podcast 20 Mil Léguas, um programa da revista 451 em parceria com a livraria Megafauna e o Instituto Serra Pilheira. O programa explora a ciência e a literatura e como esses dois campos conversam entre si. O roteiro, gente boa, é sensacional. A forma como as apresentadoras e roteiristas Leda Cartoon e Sofia Nestrovski constroem a narrativa, como elas falam dos personagens, entremeando os livros nos quais eles se inspiraram para fazer, né, para cumprir a trajetória deles, é supimpa. Para a estreia, elas escolheram contar a trajetória de uma obra decisiva na história do mundo, o livro Origem das Espécies, do Charles Darwin. São 12 episódios incríveis. Se você é uma pessoa minimamente curiosa, você vai adorar. Eu tô louca para saber qual será o próximo livro / autor que elas vão abordar. Tô louca para a segunda temporada. Muito legal isso, hein? No dia 28 de outubro, haverá o workshop online Transitional Packaging, às 5 horas aqui do Brasil e nas horas correspondentes nas outras cidades da América Latina, com o apoio da Colatingraf, Rainer Wagner, engenheiro gráfico alemão, hoje radicado na Costa Rica, que já esteve aqui no Ondas no ano passado, junto com quem vos fala. Esmiuçaremos o pedregoso caminho hacia o packaging para as empresas que estão querendo fazer ou fazendo essa transição ou que já sejam especializadas. Apresentaremos também o grupo de especialistas que formamos na América Latina, o CIGLAT, Centro de Inteligência Gráfica. Há um bom pacote de benefícios para quem participar do workshop. Slides das apresentações, uma folha de autodiagnóstico de produtividade, uma nova transformação do Rainer e um exemplar do meu livro Gráfico, uma Indústria e Transformação. Informações e inscrições no site www.ciglat.com. Espero vocês lá. E a gente espera vocês também na FESPA Digital Printing, que acontece entre 18 e 21 de outubro, mais conhecida como Próxima Semana, no Expo Center Norte, em São Paulo. Na terça, dia 19, nós estaremos lá gravando um episódio especial do Ondas Impressas sobre impressão digital têxtil. A gente vai estar na Ilha de Sublimação. Vão estar conosco o Thiago Ferrarese, da Top Colors, e o Felipe Sanches, da Global Química e Moda. E você ainda corre o risco de ser sorteado e levar para casa uma camiseta do Ondas Impressas. Opa, a primeira camiseta do Ondas Impressas. Isso mesmo! Vamos lá, pessoal! Impressa, uma camiseta impressa. Isso aí, impressa. Gente, mas não se atrase. A gravação vai começar às 13h30, 1h30. O espaço é limitado, o espaço é pequeno e a gente não pode nem pensar em aglomeração, né?
Lembrando, será obrigatória a apresentação de carteira ou comprovante de vacinação para entrar na feira. Nos dias 20 e 21 de outubro, teremos também o Print and Digital Convention, que é feito pelo pessoal da Drupa, lá em Düsseldorf. É um congresso híbrido, presencial e online, que tem como objetivo apresentar soluções para combinar a comunicação impressa clássica com as mais atualizadas estratégias digitais e online em apresentações práticas. Tendo o consumidor e o cliente como ponto central, o congresso apresenta 8 temas: produção sustentável de mídia, marketing de diálogo, impressão de eletrônicos, rótulos e embalagens, impressão com valor agregado, um que eles chamam de Further Processing, que eu achei melhor traduzir por acabamentos criativos, marca e produto e design interior e exterior. Um temário muito interessante. Informações e inscrições no site tdm.f-mp.de. Mas peraí, Hamilton, pode repetir. O que é TDM? O que é? tdm.f-mp.de. Mas faz o seguinte, entra lá no site da Drupa que vai ter indicação para esse congresso também. Vocês vão poder achar mais fácil. É isso aí, gente boa. Lembrem de ativar o sininho no Spotify para receber a notificação sempre que sair um episódio novo. Você não usa o Spotify? A gente está em todas as plataformas de áudio. Assina e segue na sua plataforma preferida. Quer falar com a gente? A gente está no Insta, no LinkedIn e no Face. Quer mandar textão? Usa o e-mail ondasimpressaspodcast@gmail.com. É isso aí, pessoal. Sempre bom estar com vocês. Obrigado por todo o apoio e participação. Um abração a todos. Grande beijo. Dia 27 tem mais.